Olá pessoal, vamos dar início então agora à aula número 3. O tema é clima global e regional, movimentação da atmosfera. Situando aqui melhor no nosso diagrama conceitual, onde que se insere o tema dessa disciplina. Então, o tema dessa aula. Na aula anterior vimos a questão da radiação terrestre, né, junto com a radiação solar. Dando sequência aqui, vamos, né, falar agora como que essa energia emitida pelo Sol ela é distribuída aqui por meio da circulação geral, né, e das massas de ar. Então, breve revisão das aulas anteriores. Aula 1, falamos aí de alguns conceitos relacionados ao tempo e clima, diferença de meteorologia e climatologia, camadas e composição da atmosfera. E na aula 2 falamos da questão da radiação solar, radiação terrestre, o balanço de radiação e iniciamos aí um pouquinho da circulação global, que a gente vai se aprofundar mais na aula de hoje, ok? Então, sumário da aula de hoje. Vocês acho que já estão notando, né, que a gente está a cada aula acrescentando mais e mais conceitos, né? O nível de complexidade vai aumentando, tá? A primeira aula foi uma aula bem tranquila, a segunda já apresentou um pouquinho mais de conceitos, essa terceira aula eu diria que seria uma das aulas mais puxadas, tá, da disciplina. Então é uma aula mais extensa, apresenta muitos conceitos, mas ela vai ser praticamente a base de toda a análise e interpretação aí né, do clima e das condições do tempo. Então a gente aqui essa aula vai ser um pouquinho mais puxada, tá, pessoal? Já adiantando. Um momento ou outro eu vou, alguns conceitos eu vou brevemente citar e deixo, né, já adiantado que né, no momento certo eu vou falar, ó, esse conceito deve ser aprofundado, né, posteriormente por meio da leitura dos textos, tá bom? Ou então por meio da leitura das anotações que constam dentro dessa apresentação de slides aqui, tá ok? Então vamos lá. Aula de hoje vamos falar então um pouquinho, né, da questão da circulação geral da atmosfera, diferentes tipos de movimentação, falando primeiro da movimentação horizontal e dos ventos. Na movimentação horizontal e vertical, vamos falar um pouquinho da questão da convergência e divergência e a relação com a precipitação. Falaremos também da movimentação vertical, né, relacionada aí à formação de nuvens e precipitação. E terminaremos falando um pouquinho da questão dos ventos, da precipitação, né, e a movimentação no nível regional, ou escala sinótica, que está relacionada às massas de ar. Tá ok? Então vamos lá. Revisão aí do que a gente viu nas aulas anteriores, né? O Sol aquece a superfície terrestre, que por sua vez vai aquecendo a atmosfera, né, por de baixo para cima. Tá ok? A gente viu que nessa região aqui, né, do Equador, existe um superávit de energia, ok? E nas regiões aqui polares existe um déficit de energia, tá? E esse processo aqui, né, conhecido como transferência meridional de energia, ou seja, a energia que é recebida mais, né, nesta região do superávit, ela é transferida para os polos por meio do quê? Da circulação dos oceanos e da circulação atmosférica, tá ok? E a circulação atmosférica, a gente viu que esse modelo de 3 células é o que se adapta mais à realidade, né, que a gente observa na atmosfera terrestre, tá ok? Então vamos pegar aqui, tá? Se a superfície da Terra fosse, né, uma superfície uniforme, a gente verificaria mais ou menos esse padrão aqui de distribuição dos ventos. Então tem uma região aqui equatorial de baixa, né, pressão, né, que seria correspondente a essa região aqui, tá? É uma região em que, né, a gente vai ver em detalhes para frente, é onde se encontra a zona de convergência intertropical, tá ok? Uma região que tem bastante precipitação, tá? A gente tem os ventos alísios aqui, tá? A gente vai ter os ventos de oeste aqui, tá? Então, região de baixa pressão, aqui são duas regiões de alta pressão, tá? Então, região de baixa pressão a gente vai ver ao longo dessa disciplina que estão associadas a
formação de nuvens e altos índices de precipitação. Região de alta pressão são regiões de tempo limpo, regiões em que não ocorrem, né, muitas chuvas, tá? Aqui a gente vai ter também uma região de baixa subpolar, tá, nos dois polos. E por fim, aqui nos polos a gente vai ter uma região, né, de alta polar, tá ok? Porém, a Terra ela não tem uma superfície uniforme, a gente sabe, né, basicamente que tem os oceanos, né, e os continentes. Então, esse padrão linear, né, dessa forma com que está apresentado nesse diagrama aqui, não existe, né? Então, na realidade, é algo parecido com isso, tá ok? Existe sim uma zona de convergência intertropical, mas o padrão de distribuição das pressões, ele é mais ou menos dessa forma circular, tá ok? Principalmente nessas regiões aqui. Então, a gente vai ver aqui, então, uma região de baixa, né? O B corresponde à região, então, de baixa pressão. E aqui a gente vê, né, uma área que o Azinho vai estar indicando, então, as regiões de alta pressão. Tá? Então, é mais ou menos essa distribuição da pressão no globo terrestre. Tá ok? Então, vamos falar da pressão. Por que que é importante falar da pressão? Porque, voltando um pouquinho para os slides aqui, a gente tem uma diferença de temperatura, tá? Aqui na Terra. Ela ocasiona o quê? Diferença de pressão no nosso planeta, que, por fim, vai provocar os ventos, tá? Então, a gente está seguindo mais ou menos essa ordem lógica aqui dos fenômenos, tá? Aquecimento da superfície por meio dos raios solares, né? E a distribuição da energia vai ser feita, então, em virtude das diferenças de pressão que ocorrem na atmosfera, que, por sua vez, ocasionam os ventos, né? Que vão permitir essa movimentação, né, da atmosfera. Então, vamos lá. Pressão, então, ela varia de acordo com a temperatura, né? E com isso, o ar ele vai adquirir diferentes densidades, tá ok? Então, por exemplo, um ar mais frio, ele está mais, né? Ele possui as moléculas menos agitadas, né? Então, por sua vez, ele é mais denso. Então, um ar mais frio está associado aí, então, a uma região de alta pressão, tá? Isso, assim, uma forma bem genérica de dizer, tá ok? Enquanto que um ar mais quente, as moléculas estão mais agitadas, o ar é menos denso e a pressão associada é menor, tá ok? Vamos falar um pouquinho agora dos ventos, né? Em termos aí da movimentação horizontal. Depois, na sequência, falar da movimentação vertical associada às nuvens e à precipitação. Falaremos a questão da circulação das movimentações globais e depois na escala regional das massas de ar e sistemas frontais. Então, os ventos são o quê? São causados pelas diferenças de pressão, tá? Então, eles são uma tentativa da natureza de ajustar as diferenças na pressão atmosférica. Daí eu vou dizer aqui, isso aqui é um postulado básico da meteorologia, tá ok? A gente tem uma zona aqui de alta pressão e uma região de baixa pressão. Para onde que o vento vai soprar, né? De onde para onde? Eu vou falar para vocês que é nessa direção, de alta para baixa. Mas por quê? Né? É simples de entender, tá? E eu vou dar um exemplo aqui que vocês nunca mais vão esquecer, tá ok? Vamos lembra daquela comparação que eu falei? Os oceanos, né, e a atmosfera a água e o ar têm muita coisa em comum, porque eles são fluidos, claro, diferentes densidades, diferentes propriedades. Mas, sendo eles fluidos, né, o exemplo que eu vou utilizar aqui, utilizando a água, a gente vai ver que a correspondência, né, a lógica é a mesma que se aplica à atmosfera. Então vamos supor que a gente tem aqui, ó, vamos fazer um experimento. A gente tem um tubo, tá ok? Nesse formato aqui em U. Temos uma válvula aqui, um registro, que está fechado agora, tá ok? Vamos fazer o seguinte. Vamos encher de um lado com água, tá ok? Então a gente colocou mais água aqui, a válvula está fechada, tá? Então se a gente for comparar, né, aqui tem uma diferença, não tem? Tem mais água desse lado. Então aqui tem uma pressão maior, não tem mesmo? E aqui a gente tem uma pressão menor. Se eu abrir esse registro, de onde para onde esse fluido, no caso
a água vai fluir? Fácil de entender, né? A água vai fluir da região de alta para baixa pressão. Não é isso mesmo? Então o fluxo vai ser nesse sentido. Tá ok? Então essa lógica se aplica à atmosfera também, tá? A questão do vento é uma tentativa da natureza de estabelecer um equilíbrio entre pressões, tá? No caso, na pressão atmosférica, que ocorre da mesma lógica que eu coloquei nesse exemplo aqui. Simples, né, pessoal? Então isso daqui é sempre bom ter em mente, tá? O vento flui da região de alta para baixa pressão. Bom, as forças que afetam os ventos, né? A gente vai ter três: força do gradiente de pressão, a força de Coriolis e a força de fricção. A força do gradiente de pressão. Antes, né, só vamos retomar aqui o que a gente já viu em várias disciplinas aí, né? A questão das isolinhas, né? No caso aqui a gente vai ter uma isoieta, né? Que representa o que aqui é a topografia, ou curvas de nível, né? Ou mapa hipossométrico, ou topográfico, enfim. Mas a gente tem uma representação, né, em duas dimensões de algo que tem uma característica aqui tridimensional. Tá ok? Da mesma forma que, né, existe esse tipo de representação, isolinhas aqui de altitude, né? A gente vai ter isolinhas de pressão, tá ok? Que são denominadas de isóbaras, tá? E esse mapa aqui, ele é denominado de carta de pressão. Vamos ver as principais feições que a gente observa aqui, ó. A gente tem uma região que é um Bzinho aqui, né? Uma região de baixa pressão. A gente vai ter uma região, por exemplo, aqui de alta pressão, tá? Outra região de baixa, outra região de alta pressão. E essas são as isolinhas de pressão, né? Ou isóbaras, tá ok? Então, colocando nesse outro gráfico aqui, isso aqui é elaborado pela Marinha do Brasil, tá ok? Diariamente. Aqui já é um diagrama um pouco mais didático. O que eu quero dizer, né, com esse gráfico é um pouquinho melhor de a gente enxergar. A força de gradiente de pressão está relacionado com a distância que tem, né, as isolinhas aqui de pressão. Vamos supor o seguinte, pessoal: se eu tiver uma pedra aqui na ponta dessa montanha e eu deixar ela cair para esse lado, tá vendo aqui essas isolinhas aqui, né, no caso das isoietas, a pedra ela vai se deslocar, né, elas estão bastante próximas, quer dizer que aqui está bastante inclinado, né, esse lado da montanha. Então a minha pedra ela vai cair mais rápido, concordam? Né? Então quer dizer que o meu gradiente de altitude aqui no caso ele é elevado, porque as minhas isolinhas estão muito próximas umas das outras, tá ok? Enquanto se eu colocar uma pedra aqui para rolar para esse lado, vocês vão ver que aqui o terreno está mais suave, né? O meu gradiente não está, né, tão concentrado, meu gradiente aqui é mais suave, né? É o que é representado por essas linhas que estão mais distantes aqui. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem um elevado gradiente de pressão, ou seja, suas isolinhas estão muito próximas, né? A queda dessa pedra, no caso, que vai ser mais rápida. Existe uma força da gravidade agindo muito mais forte aqui. Enquanto que aqui, né, onde o terreno é mais suave, a queda dessa pedra, né, vai ser mais suave. A mesma forma se aplica, né, a 2,6 para mostrar a questão dos ventos, tá, pessoal? Então, se a gente pegar aqui, a gente tem uma região de alta pressão e uma região de baixa pressão. Os ventos vão fluir, né, da região de alta para baixa pressão. Tá? Depois eu vou explicar por que ele faz essa curva aqui. Simplesmente não vem nesse sentido. Tá? Então, a gente vai ver que, ó, vejam aqui a nossa escala de vento. Tá? Quanto menos risquinhos tiver aqui, menor a velocidade. Quanto mais tiver essas simbologias, maiores são as velocidades associadas do vento, tá? Então, se a gente for pegar, por exemplo, dessa isolinha para essa isolinha, a gente tem uma distância grande. O vento associado aqui, ele é baixo. Quando a gente for comparar, por exemplo, com essas isolinhas que estão umas próximas das outras, tá? Então, aqui o vento é mais elevado, tá vendo? Então, essa é a diferença, tá? Isóbaras muito distantes uma das outras, o vento vai ter, né, uma velocidade mais baixa. Quando a gente tiver as isóbaras umas próximas das outras, o vento vai ser mais elevado. Então essa que é a força do gradiente de pressão,
tá? Então, aqui, né, para finalizar esse entendimento, o vento é mais rápido quando essas linhas estão, né, as isolinhas estão mais próximas, enquanto que o vento ele vai ter uma velocidade menor quando essas isobras estão mais distantes, tá ok? Para entender um pouquinho dessa questão da força do gradiente de pressão, tem um exemplo, né, aí, clássico da brisa marítima, tá? Então, antes do amanhecer, o que é a brisa marítima? A gente tem né, uma superfície do continente aqui e uma superfície aqui do oceano. Antes do amanhecer, a gente tem as várias linhas aqui de pressão, tá ok? Elas estão, né, todas aqui alinhadinhas, tá? Seguindo esse padrão aqui. Então, não tem diferença de pressão. Assim que, logo após o amanhecer, o Sol vai aquecer mais a superfície terrestre, tá? Então, o calor específico aqui da Terra ele é menor que o da água, então ele aquece mais rápido, tá? O ar aquecendo mais rápido aqui nessa superfície, ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar a sua densidade, tá? Aumentando a sua, aliás, ele vai diminuir a sua densidade, mas ele vai se expandir. Expandindo, ele vai pressionando essas camadas aqui nessas isolinhas ou isóbaras, né? As isolinhas de pressão. Ele vai ocasionar o quê? O aumento de pressão nesse nível superior. Havendo então aumento de pressão nessa região, comparativamente com a região de baixa pressão, se estabelece aqui, né, um fluxo, né, de alta para baixa pressão, tá ok? E a brisa marítima vai se estabelecer como, tá? Esse ar que se deslocou daqui para cá, ele vai criar uma região de baixa pressão aqui, tá? E esse ar que chegou nessa região aqui em cima, ele vai descer, tá? Então ele vai convergir aqui e depois ele vai descendo aqui, criando uma região de alta pressão. Então a brisa marítima vai ocorrer como? Né? Aqui na superfície. Vai ser então o vento que é gerado a partir dessa região de alta pressão em direção a essa região de baixa pressão. Tá? É isso que ocorre então durante o dia. A brisa marítima que vem do mar, do oceano, em direção à praia aqui e à superfície continental. Tá ok? Isso por conta então do gradiente de pressão, tá? Que é esse movimento então de regiões de alta pressão para regiões de baixa pressão, tá? A força de Coriolis, né? O que que é? Como uma vez que a Terra gira, né, os objetos que se movem acima da Terra, aparentemente eles são desviados, né, em seu movimento, devido a esse movimento de rotação. Tá? E esse movimento aparente, então, ele é causado pela força de Coriolis. Tá ok? Então, aqui, por exemplo, no hemisfério norte, né, qualquer objeto, ou no caso a gente vai considerar aqui do vento, ele vai girar para a direita, conforme esse exemplo aqui, tá? E no hemisfério sul vai ser o oposto, ele vai girar para a esquerda, tá? Então aqui nesse diagrama a gente vê um pouquinho melhor, tá? Qualquer movimento, né? Objeto que está na atmosfera, ou vento, por exemplo, no hemisfério norte ele gira para a direita e aqui no hemisfério sul o vento vai girar para a esquerda, tá? Outra característica interessante é que a magnitude desse desvio é função da distância que está do Equador, tá ok? Então, para ventos que estão próximos aqui ou no Equador, quase que não você sentir esse efeito da força de Coriolis, enquanto que ventos que estão mais deslocados, aqui mais próximos do polo, eles vão sentir mais, né, essa força de deflexão causada pela força de Coriolis. Para enxergar melhor, vamos colocar uma animação aqui, tá, pessoal? Primeiro aqui do hemisfério norte, a gente vai ver aqui a deflexão do vento, né, aqui do hemisfério norte. Vou dar o play. Então, vou só dar um pause aqui. Então, a gente tem aqui o ponto de partida, tá? Deixa eu só ativar aqui, ó. Ok. Então, aqui a gente tem um ponto de partida, né? E ele tem esse trajeto, né, que é a intenção do vento. Ele está tentando chegar aqui nesse alvo, tá ok? Então ele começa o seu trajeto, mas o trajeto, né, real ele é observado dessa forma aqui, tá ok? Então ele sofre esse deslocamento aqui para a direita. A partir do momento em que ele saiu do ponto de origem, ele vai sofrer uma deflexão para a direita no hemisfério norte, tá ok?
Para o hemisfério sul, então o vento ele vai sofrer, né, uma deflexão, né, uma curva para a esquerda. Tá ok? Vamos dar play aqui. A mesma coisa, aqui é o ponto de origem, aqui é o alvo, para onde, né, o vento está tentando chegar. Né? Então esse é o caminho que ele pretende realizar. Mas, como a Terra está girando, a força de Coriolis faz com que ocorra essa curva para a esquerda aqui no hemisfério sul. Tá ok? E a terceira força que afeta o vento é a força de fricção. Tá? Então a gente tem as diferentes camadas da atmosfera, tá ok? As camadas aqui superiores, né? Os ventos de altitude, eles não sofrem então o efeito do atrito que existe aqui na superfície terrestre. Então, os ventos de altitude não existem, né? Não sofrem essa força, tá? De fricção decorrente desse atrito. Enquanto que quanto mais próximo, então os ventos de superfície vão, por sua vez, receber, né, uma influência muito grande desse atrito com a superfície terrestre. Ok? Então, os ventos de altitude, eles são denominados de ventos, né, geostróficos. Tá? O que acontece? Então, aqui esse exemplo aqui é no caso para o hemisfério norte, tá? Tem um ponto de partida aqui do vento. Então existe, então, ó, vejam aqui, uma pressão de 912 milibares e aqui 908 milibares. Pela força de gradiente, qual que é a trajetória do vento? Então, de uma região de alta pressão para uma região de baixa pressão, que é isso daqui, né? Bem no começo, ó, de alta para baixa. Então, essa é a direção que vai, né, ter o vento. Conforme ele começa a ocorrer, né, ocorre o quê? Existe uma força de Coriolis atuando aqui, ó. Tá vendo? Conforme então o vento, na verdade, o que ele tinha inicialmente, esse trajeto pretendido, ele vai sofrendo uma influência da força de Coriolis, tá? E quando chega ao equilíbrio a força de Coriolis, tá? Com a força do gradiente de pressão, né? O vento, no caso, ele vai se estabelecer quando, né, no vento de altitude, ele se estabelece de forma paralela às isobras. Tá ok? Então, esse é o vento geostrófico, né? Que ele vai, então, ele vai estar ocorrendo paralelamente a essas isolinhas de pressão. Tá ok? Então, aqui a gente consegue enxergar numa carta de vento, né, geostrófico, né, uma região de alta pressão, né, uma região de baixa pressão. Aqui a gente vai ter as nossas isobras, tá? E aqui a gente vai ter os símbolos que correspondem à direção e velocidade do vento. Então, eles estão ocorrendo bem paralelamente, tá? As isobras, tá ok? Então, aqui a gente vê, ó, as isobras estão bastante próximas umas das outras. Então, o gradiente de pressão aqui é elevado. Então, nessa região os ventos são mais intensos, tá? Os símbolos aqui correspondem a essas velocidades mais elevadas. Enquanto que se a gente for pegar numa região em que as isobras estão mais distantes, o gradiente de pressão é mais baixo e, consequentemente, o vento também vai ter eles vão ter menores velocidades nessas regiões aqui. Ok? Quando a gente vai se aproximando da superfície, acontece que a força de fricção começa a atuar. Tá? Então, uma carta de superfície revela que as isobras geralmente elas não são retas, tá ok? Então, elas vão adquirir essas formas curvas, né? E ocasionalmente vão se conectar e formar células aproximadamente circulares, tá? De alta ou de baixa pressão, tá? Então, uma região de alta pressão, quando ela adquire esse formato aqui, né, mais circular, ela é denominada de anticiclone, então de alta pressão, e uma região, né, com esse fluxo curvilíneo de baixa pressão, ele é denominado de ciclone, tá? Então a gente ainda vai ter aqui a questão que a gente vê aqui, considerando então a questão da força do gradiente, né, a gente vai ter aqui uma isobra de 1030 milibar e uma isobra de 1010 milibares. A direção do vento vai ser então
da região de alta para baixa pressão, tá? Então, a gente vai ver que num anticiclone, o vento ele tem a tendência a direção de divergência, né? Então, ele é em direção do centro para o exterior, enquanto que num ciclone, né? A nossa isóbara já é o inverso, então ele vai ter o vento vai ter um perfil, uma tendência de concentrar, né? Ele vai ter essa tendência de vir do exterior e se concentrar aqui no centro. A explicação, pessoal, eu vou deixar para vocês verem depois aqui por meio desses videozinhos aqui, porque nesse fluxo curvilíneo tem toda uma questão aqui, deixa eu colocar aqui, de equilíbrio de forças, tá? Tem a força de Coriolis, tem a força do gradiente de pressão, tá ok? Então aqui tem tanto a explicação da questão aqui de como ocorre, né, esse funcionamento de um anticiclone, tá? E aqui vai ter o funcionamento, né, de um ciclone, tá? E o equilíbrio de forças é o que vai dizer, né, por que, né, o vento vai ter essa característica aqui, por exemplo, no anticiclone, do vento ele querer divergir, tá? Enquanto que no ciclone o vento tem uma tendência de convergir, tá ok? Então aqui só para comparar, né, a gente tem aqui o vento geostrófico, tá ok? Em que só tem duas forças atuando, que é a força de Coriolis e a força do gradiente de pressão, enquanto que um vento de superfície ele vai ter uma força de fricção atuando junto, tá? Então ele muda esse comportamento do vento quando tem aqui a força de atrito da superfície, tá? Aqui também é outro vídeo mostrando a tendência, né? Ou essas forças aí que atuam de fricção ou de atrito, tá? E é o equilíbrio, né, que vai ser estabelecido nas diferentes situações aqui, tá? Enquanto que uma puxa para dentro, a outra puxa para fora, comparando aqui o ciclone com o anticiclone, tá? Então o vento aqui ele tem a tendência, aqui ele vai ter a tendência, né, de convergir e aqui ali vai ter a tendência de divergir, tá ok? Então a gente vê que o ciclone tem essa tendência de convergência, tá ok? E o anticiclone tem essa tendência de divergência dos ventos, tá? A gente vai ver que então que no hemisfério norte, né, o nosso ciclone ele tem esse sentido aqui, né? A gente viu que o vento gira para esquerda, tá ok? E o anticiclone vai girar para a direita, os ventos, tá? E o anticiclone no hemisfério sul gira para a esquerda, tá? E o nosso ciclone gira para a direita, tá? Um invertido em relação ao outro, mas isso daqui não é tão importante, não precisa decorar, tá, pessoal? Onde que um gira para o lado ou para o outro. É só entender, né, o funcionamento, a diferenciação, né, entre o que acontece num hemisfério e no outro, tá ok? Então aqui só para reforçar, né? Então a gente consegue enxergar numa carta aqui de superfície, né, um anticiclone, né? Os ventos são divergentes, então ele está saindo do centro em direção ao exterior, tá ok? Enquanto que num ciclone o vento ele está convergindo, tá? Então ele está vindo, né, em direção ao centro, né, desse ciclone. Então, só para fechar, né, essa parte de convergência e divergência, esse diagrama aqui dá para a gente entender bem, tá? Então, a gente vai ter aqui um fluxo ciclônico, onde, né, existe uma região aqui, um ciclone, uma região então de baixa pressão, tá ok? Então, existe uma convergência na superfície, tá vendo? O vento está convergindo aqui. Então, o ar vai sofrer um processo de ascensão, então o ar sobe. Então, o ar aqui ele é menos denso, então ele tem a tendência de subir, tá ok? Então, uma região de baixa pressão, o ar tem uma tendência de subir, tá? Esse ar chegando aqui na altitude, ele vai divergir, tá? Então, ele está subindo, chega aqui, ele vai divergir para todas as direções, tá ok?
Enquanto que no fluxo anticiclônico ocorre o oposto. A convergência vai ocorrer lá na alta atmosfera, né? Nas camadas superiores da atmosfera. O ar ele vai ter uma tendência então de descer, tá ok? Enquanto ele está descendo, né? Então imagina algo, né? Uma pressão que está sendo exercida nessa região. Por isso que vai ocorrer uma região de alta pressão. Então ocorre aqui na superfície a divergência desse ar que está descendo, tá ok? Então aqui mais um diagrama ilustrando o ar descendente, né? E aqui uma região de alta pressão. Então a gente vai ver ao longo dessa disciplina, dessa aula, né, que regiões de baixa pressão, né, regiões então de ciclones, está associado ao tempo nublado e chuvas, né, porque o ar está subindo, eventualmente ele está carregando umidade e atingindo aqui o ponto de condensação, pode ter, né, a formação de nuvens e ocorrência de chuva, tá? Enquanto que região de alta pressão está associada ao tempo limpo, né? Então, assim, se o ar está descendo, não tem como a nuvem se formar, tá? Então, regiões de alta pressão não, né, dificilmente, né, quer dizer, não favorece a ocorrência de nuvens, tá ok? Então, está associado aqui a questão do tempo limpo. Então, a principal zona, né, de convergência que existe na Terra é essa daqui que eu já antecipei no começo da aula, que é a zona de convergência intertropical. Tá? Ela ocorre justamente aqui na região equatorial, tá? Que é essa região aqui, uma região de baixa pressão. Então lembra, baixa pressão favorece chuva. Então nesse mapa aqui tem a quantidade de chuva, é a região que mais chove do planeta, tá? E isso fica bem mais, né, nítido aqui quando a gente olha nesse outro segundo gráfico, tá? Uma região onde chove bastante, tá ok? Essa zona de convergência intertropical, ela varia ao longo do ano, tá? Então vamos observar que os principais aqui regimes, né, são compostos aqui então por células, tá? Então aqui a gente vê uma célula de alta pressão, outra de alta pressão, outra de alta pressão, outra de alta pressão. Aqui vai ter uma célula de baixa pressão, mas as características mais proeminentes são essas daqui de alta pressão. Tá? E aqui a gente tem essa linha que corresponde à zona de convergência intertropical. Isso aqui no período de verão. E no período de inverno, a gente vê que a zona de convergência intertropical ela tem um desvio. Tá? Então, o que acontece? Né? A gente vai ver nos gráficos posteriores o motivo desse deslocamento. Tá ok? Então, aqui por conta da radiação, a gente já viu na aula anterior, né? Por conta da inclinação da Terra, né? E das estações, né? O Sol, né? A incidência da radiação vai sendo deslocada ao longo do ano, tá ok? Então, com isso, né? A minha zona de convergência intertropical também vai sendo deslocada, né? Ora para um polo, ora em direção ao outro polo, tá ok? Então a gente tem aqui essa grande célula, né? Aqui as células polares, aqui a gente tem as chuvas relacionadas às frentes polares, né? E aqui são as chuvas associadas à zona de convergência intertropical. Aqui a gente enxerga melhor, né? O deslocamento então aqui da radiação solar, né? Ele vai se deslocando então agora ó, em direção ao polo sul, depois vai se deslocando em direção ao polo norte, tá ok? E da mesma forma, as variações de pressão, né, vão acompanhando essa movimentação, tá? Então, a pressão, né, essas variações de pressão são ocasionadas aí pelas diferentes quantidades de radiação que cada região vai estar recebendo aqui. Então, a gente vai ter regiões aqui de alta pressão, que são essas cores mais aqui para o tom de laranja, né? E as regiões de baixa pressão são as regiões mais em azul. Tá ok? Essa animação aqui mostra... Então vamos colocar aqui alguns... Então a gente tem aqui a célula de Hadley. Vou clicar aqui, eu tenho que... Aqui a célula de Hadley, tá ok?
tá? Aqui a gente tem a zona de convergência intertropical, tá? Então vamos mostrá-la aqui. Ó, a zona de convergência intertropical, tá ok? Aqui a gente tem as células de pressão, tá ok? As de alta pressão. O H aqui é alta pressão em inglês, tá? É high, né? High pressure, tá? E area de low pressure, tá ok? Em inglês, tá? Que essa animação não teve como traduzir. E a precipitação está associada, né, com o deslocamento e com a presença dessa zona de convergência intertropical. Tá ok? Então vamos tirar alguns aqui, ó, vamos ver por etapa. Né? Como que a zona de convergência intertropical vai variando ao longo dos meses. Ó. Então chegando no meio do ano, ó, a maior mudança que ela sofre é nessa região aqui, tá? Vamos acrescentar aqui as pressões e vamos retornar a animação. Ó. O que a gente vê aqui, ó? Tem uma zona de baixa pressão sendo, né, se deslocando, né, e aumentando aqui em direção ao continente. E com isso ela desloca também a zona de convergência intertropical. Tá ok? Agora vamos acrescentar a precipitação e voltar à animação. Vejam como que a chuva acompanha, né, essa linha da zona de convergência intertropical. Ó, tá vendo essa região aqui? Né? Então, a ocorrência dessa grande massa de ar aqui, né, de baixa pressão, ela desloca a zona de convergência intertropical e cria nessa região aqui o clima de monções. Tá ok? Ó, olha como funciona esse pulso. Então, na época aqui, né, de verão, existe essa zona de alta pressão aqui, né? E nessa época de inverno existe essa zona aqui de baixa pressão, né? Que acaba trazendo boa parte, né, dessa chuva para essa região. Tá ok? Então a gente vê então o que existe aqui, né? O surgimento, né, de um centro de baixa pressão nessa região aqui da Ásia. Ela desloca a zona de convergência intertropical, tá? E traz chuvas intensas para essa região. Tá ok? Então, a distribuição e a variação da pressão dos ventos, né? Da pressão e dos ventos. Então, a gente vai ver aqui a relação com a precipitação. Então, tudo provém aqui da questão da radiação solar, a questão da pressão dos ventos. E a gente vê que a precipitação está bastante correlacionada. Tá? A gente vê aqui a zona de convergência intertropical coincide com uma região de baixa pressão, que é uma região aqui onde tem alta incidência da radiação solar. E isso vai variando ao longo do ano. Tá? A gente vai ver essas regiões aqui, ó, onde tem pouca precipitação, correspondem a essas áreas de alta pressão. Tá vendo? Onde tem alta pressão, tem menos chuva. Tá? E por fim, esse gráfico aqui vai mostrar o quê? Em verde são regiões onde tem maior, né, precipitação em relação à evaporação. Então aqui é onde chove mais do que evapora. E essas regiões em amarelo significa o quê? É onde tem maior evaporação em relação à precipitação. Tá? Então essas regiões aqui é onde mais evapora. Tá? Então a água é evaporada nessas regiões e elas vão, né, precipitar nessas regiões em verde. Tá? E tudo seguindo esse ciclo aqui anual, né, ao longo dos meses, essa variação aqui. Tudo interconectado. Tá ok? Então aqui já uma imagem, opa, vamos voltar. Uma imagem aqui já de satélite, né? São dados um pouquinho mais, não é só aquela animação aproximada. A gente vê então aqui, né, a zona de convergência intertropical. A gente vai ver como que ela se desloca nessa região aqui, ó, e como que ela traz chuvas intensas para essa região, né, o clima de monções. Tá ok?
Então, a gente viu que a radiação ocasiona, então, aquecimento não uniforme, né, desigual da superfície terrestre, ocasiona, então, diferentes regiões de pressão que, por sua vez, né, estão relacionadas aí com a movimentação, né, relacionada com a movimentação na horizontal dos ventos e também a questão na vertical, quando associada à questão da convergência e a divergência, né? E a ascensão do vento pode, né, ocasionar precipitação, está bastante relacionado. Então, as chuvas com, por exemplo, né, as regiões de baixa pressão. Então, a gente vai ver aqui, né, de fato, como que, né, a precipitação acontece, né? Então, primeira coisa, precisa ter, então, disponibilidade hídrica, né? Precisa de água, né, umidade. Precisa que o ar suba, né? Então, existem alguns processos, né, que fazem o ar subir, que a gente vai ver aqui. E o ar subindo com a umidade, ele tem que condensar, né? Então, a gente precisa tem que ter, então, a elevação da umidade e tem que ter um núcleo de condensação, que é onde começa a gota a se formar. Então, vamos entrar aqui, né, nesses tópicos aqui. Disponibilidade de fluxo hídrico, né? Então, em escala, a gente tem aqui a quantidade de água que tem na Terra. Os oceanos têm aí, então, um pouco mais de 97% da água disponível. Os continentes possuem aí quase 2,5%. E a atmosfera tem somente isso da água disponível, tá? De toda a água da Terra. Então, tem, né, um pontinhozinho aqui, tá vendo? Menos de 0,001%. É pouca coisa mesmo que tem na atmosfera. E isso, claro, em comparação a tudo que é disponível, tá? Ainda assim, tem uma quantidade considerável na atmosfera, tá? A gente tem a evaporação dos oceanos, tá? Que por ano representa, coloquei aqui em termos de volume da atmosfera. Então, por ano, evapora dos oceanos o equivalente a 28 volumes de água que tem na atmosfera, tá ok? Por ano. Os continentes também têm uma evaporação, né, que equivale a 5 volumes da atmosfera por ano, tá? Então, juntos eles equivalem aí a 33 volumes da atmosfera, sendo que 85% vem dos oceanos e 15% vem dos continentes. Então, a gente vai ter aqui a atmosfera, né, o quanto que ela recebeu, ela vai precipitar 25 volumes nos oceanos e 8 volumes vai ser precipitado nos continentes, ok? Então, de tudo que é precipitado, 75% vai para os oceanos e 25% da precipitação vai para os continentes. Então, tudo que evaporou, né, que equivale aqui a 33 volumes da atmosfera, corresponde a tudo, né, que precipitou, que é também 33 volumes da atmosfera. O que muda é o seguinte, pessoal. Evaporou do oceano 28 volumes, mas só nele precipitou 25 volumes, né? Então, para onde que vai essa diferença? Enquanto que, olha só, 5 volumes foram evaporados aqui dos continentes, a gente tem 8 volumes precipitando nos continentes. Quer dizer o quê? Que chove mais, né, do que evapora aqui nos continentes. Então, para fechar esse equilíbrio, né, que são aqueles 3 volumes que estavam faltando, ó, 28 menos 25, são 3 volumes da atmosfera. Esses 3 volumes da atmosfera estão aqui. Então, o que representa, né, esse valor aqui? É a chuva, né, que caiu nos continentes, que estão, né, alimentando os rios. E os rios vão desembocar nos oceanos, né, no final das contas. Então, essa água acaba retornando aqui, então, por meio do escoamento superficial ou subsuperficial, fechando aqui o nosso ciclo hídrico, né, de fluxo hídrico. Tá? Então, só para a gente ver, né, que boa parte da água vem dos oceanos, né, boa parte chove nos oceanos e uma parte, né, maior do que evapora, né, cai nos continentes, formando os rios que, por sua vez, essas águas vão retornar para os oceanos, tá? Então, a ascensão do ar pode ocorrer por esses diferentes, né, processos. Pode ser uma ascensão orográfica, a gente vai ver, cunha frontal, ascensão convectiva local ou convergência. A ascensão orográfica está associada, então, com a presença, né, de obstáculos topográficos, tá? No caso aqui de uma montanha.
tá ok? Então, o ar com umidade ele está vindo nessa direção, tá ok? Ele encontra esse obstáculo aqui, conforme ele ascende, eventualmente ele atinge aí, né, seu ponto de condensação, forma as nuvens, né, e eventualmente vai precipitar desse lado da montanha, tá? Por outro lado, né, às vezes acontece, né, dependendo da altitude dessa montanha, ela vai ocasionar o que eles denominam aqui de sombra de chuva, tá? Então são regiões desérticas, né, onde que as nuvens todas acabam precipitando toda a umidade que elas têm desse lado da montanha, e mesmo né, passe algum fluxo aqui para esse lado, já não vai ter mais a umidade. Então essa região vai ser denominada aqui de sombra de chuva, podendo gerar inclusive, né, um deserto de sombra de chuva. Por exemplo, o deserto do Atacama, né, que fica no norte do Chile, é um desse tipo de deserto. Então lá chove em média 1 milímetro por ano, né? E lá chegou a ficar sem chover por 1.400 anos, tá? Então um deserto um dos mais secos do mundo, que ele surge, né, em virtude desse fenômeno aqui, né, dessa sombra de chuva, tá ok? Esse outro tipo aqui de ascensão do ar está relacionado ao que? A gente tem uma massa de ar frio aqui e uma massa de ar quente, né? Quando existe o encontro entre duas massas, né? Então o ar quente vai, por ser menos denso, ele vai ter uma tendência de subir, né? Na parte superior, né? Aqui desse ar que é mais denso, que é o ar frio, tá? Eventualmente a ascensão do ar aqui, esse ar tendo umidade, ele vai chegar a condensar e causar aqui no caso, né, eventualmente uma precipitação, tá? Uma ascensão convectiva local está relacionada com o aquecimento, né, de uma determinada área, então aquecimento aqui ocasionado pelo sol, tá? Então o ar aquecido ele tem menor densidade, ele tem uma tendência de subir. E subindo, né, o ar tendo umidade, ele atingindo aqui o ponto, né, o nível de condensação, ele pode gerar, né, provocar a formação de nuvem e eventualmente essa nuvem pode precipitar, ok? Essas regiões aqui, né, a gente pode associar, por exemplo, com as termais, né, que os urubus utilizam, né, para fazer os seus voos, né? Alguns voos de asa delta ou de planadores também utilizam dessas termais aqui, que são, né, são porções de ar que estão aquecidos, né, e tem essa tendência de ascensão. E a ascensão do ar também pode ocorrer, né, aqui no caso, né, da convergência de ventos. Então tem ventos que estão convergindo aqui, né, e eles vão acabar subindo, né, sofrendo ascensão nessa região. E um outro processo, né? Esse daqui eu já vou adiantar, pessoal, é um tempo que a gente vai passar bastante por cima, tá? A questão dos processos adiabáticos, mas só para a gente ter uma noção, breve noção de como que funciona, tá? O que é uma transformação adiabática? Vamos lá. Então, ele é uma das causas de ascensão do ar, tá? Então, uma transformação adiabática é um processo de transformação termodinâmica, né? Onde não há troca de calor com o ambiente, tá? Apesar de haver a variação térmica dentro do sistema. Tá? Isso daqui, quando a gente for aplicar aqui a questão dos gases, a gente tem a lei dos gases ideais, né? PVNRT, tem as características de pressão, volume e temperatura, aí desconsiderando, né, a quantidade do gás e a constante. Então a gente tem um gás aqui, por exemplo, num processo de aquecimento adiabático, né? Se a gente, né, vai ocorrer o que? Aumento da temperatura interna quando o volume diminui, tá? E a pressão aumenta. E inversamente, em um processo de resfriamento adiabático, né, o gás ele vai sofrer então o aumento do seu volume, a pressão diminui e a temperatura interna também diminui, tá? Isso na atmosfera se resume basicamente isso daqui. Em um movimento ascendente, que é esse balãozinho aqui, por exemplo, ó, subindo, o que vai acontecer com ele? As moléculas vão expandir e a temperatura vai reduzir. Agora, se fosse o oposto, né, o balãozinho retornando aqui, num processo descendente, as moléculas vão se comprimir, então ela vai diminuir de tamanho, e a temperatura vai aumentar. Ok?
Então, nos processos adiabáticos, eles consideram a questão aqui do gradiente adiabático seco, tá? Que corresponde a esse valor aqui, né? No caso, quando está aumentando aqui, né? Seria então a queda da temperatura a cada 1000 metros, a temperatura cai em 10 graus Celsius, tá? É o que mostra esse gráfico aqui, tá? Conforme sobe, vai caindo em 10 graus Celsius. Então, o gradiente adiabático seco é quando, né, está aqui abaixo do nível de condensação. Quando eventualmente a parcela de ar atingir o nível de condensação, aí já se considera o gradiente adiabático úmido. Então, essa taxa, né, de resfriamento, né, conforme o aumento da altitude, vai mudar para 5 graus Celsius, né, de redução da temperatura a cada 1000 metros. Tá ok? Esses conceitos, né, de gradiente adiabático é só para a gente, logo adiante, a gente, né, poder encaixar os conceitos. Então vamos entrar aqui agora com o conceito de instabilidade atmosférica. A definição é a seguinte: a estabilidade, então, é uma propriedade do ar, né, que descreve a tendência de permanecer em sua condição original, né, no caso do ar estável, ou sua tendência de ascender, que é o ar instável. Tá? Então, a determinação ela é feita então por meio da relação entre a diminuição da temperatura do ar ascendente, né, que é por meio desse gradiente adiabático, seco ou úmido, e a diminuição da temperatura da atmosfera envolvente, que é o gradiente vertical de temperatura, que determina as condições de estabilidade ou instabilidade. Tá? Esse gradiente vertical de temperatura, tá? Ele é determinado por meio de medições da temperatura em algumas altitudes, tá? Por meio de radiosondas ou aviões. A gente vai entender, né, melhor esse conceito nos slides posteriores. Mas aqui então existe não, a parcela de ar que, após uma perturbação, ela pode apresentar então uma condição de estabilidade, então ela vai retornar ao seu, né, a sua posição inicial, porque o ar não, né, ele é estável, ou ele pode ter uma, né, tendência de ascender, então ele é instável. Ou pode ter uma situação neutra também, né? Que tanto faz. Se você causou a perturbação, ele fica ali. Se causa outra perturbação, ele pode voltar para a condição inicial. Então, uma situação, né, de neutralidade. Aqui, pessoal, é bastante por cima, né? Como que se determina a condição de estabilidade ou instabilidade da atmosfera? Compara-se, então, o gradiente vertical de temperatura com o gradiente adiabático. Se, né, então eles pegam aqui a temperatura da parcela for menor do que a temperatura do gradiente adiabático, quer dizer que o ar é estável. Então vamos pegar aqui, ó, aqui está igual, mas aqui a temperatura da parcela é de 20 graus. É menor do que essa temperatura aqui ambiente, né, que seria correspondente aqui ao gradiente adiabático. Então o ar tem a tendência de ser estável, ele não vai subir, tá? Enquanto que numa situação de instabilidade, essa temperatura, conforme vai aumentando a altitude, ela em algumas camadas as temperaturas vão ser superiores, tá ok? Então, o ar aqui, no caso, ele vai estar mais quente do que o ar envolvente, né, do ar ambiente, então ele tem uma característica de subir. Tá? E essa é a condição neutra quando as temperaturas são iguais. Então, tem alguns tipos de estabilidade ou instabilidade. A gente vai passar por cima, tá, pessoal? Isso daqui é... Nos textos auxiliares, vocês podem buscar, né, as explicações, né, em detalhes disso daqui. A gente não tem necessidade de entrar nesse nível de detalhamento, tá? Mas aqui mostra justamente uma questão de comparação de temperatura, tá? E um gráfico correspondente aqui que fala se é estável ou instável, tá? A mesma forma aqui no caso de uma instabilidade absoluta, né? E aqui a estabilidade absoluta. Mas resumindo, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte, tá? Um ar mais quente que o entorno possui menor densidade e, sendo instável, possui a tendência de ascender. É isso que a gente tem que guardar em relação à instabilidade atmosférica, tá ok? Então vamos colocar aqui, ó, a gente tem uma cunha frontal aqui, né? Uma massa de ar frio, tá? E aqui a gente tem uma massa de ar quente.
tá? Então, se a gente considerar, por exemplo, o levantamento frontal, ou seja, a ascensão desse ar quente aqui, logo acima desse ar frio, numa situação de instabilidade desse ar quente, as nuvens vão ser o quê? Pouco desenvolvidas, tá? Que é essa situação ilustrada aqui. E a precipitação de fraca a moderada. Enquanto que nessa situação, o ar aqui que é instável, sendo instável, ele tem uma tendência de o quê? Ó, a ascender. E ascendendo e tendo umidade, ele vai desenvolver bastante essa nuvem. Desenvolvendo bastante essa nuvem, ela vai trazer, então, ó, nuvens altas, né, desenvolvidas, vai ocasionar precipitações elevadas. Tá ok? Bom, então existe disponibilidade hídrica, o ar subiu, né, carregando essa umidade para as camadas superiores, atingiu, né, o ponto de condensação, né, e formou as nuvens. Tá? O que é uma nuvem, então? Então, é um aglomerado visível de gotículas de água, né, ou pequenos cristais, ou uma mistura de ambos. Tá? Basicamente é isso. Então, as condições para a formação de nuvens são essas duas: atingir o ponto de saturação e ter a existência, né? Precisa da presença de uma superfície para iniciar a condensação. Então, é denominado então de núcleo de condensação. Tá? O que é um núcleo de condensação? Pode ser então, são partículas, tá? Podem ser particulados, né? Então aqui como fonte tem poeiras, fumaças, sais de suspensão, tempestade de areia, erupções vulcânicas, pólen, queimadas, incêndios florestais, emissões de automóveis e poluição, enfim, tudo que lança particulados na atmosfera, ele potencialmente se torna o quê? Um núcleo de condensação de nuvens, tá ok? Então é ali, né, que as gotículas d'água vão começar a se condensar para eventualmente depois formarem as gotículas e as gotas e depois a precipitação. Tá? Então os tipos têm, né, os núcleos do tipo higroscópico, né, que tem uma tendência de agregar água, e tem aqueles hidrofóbicos, né, que repelem a água, mas mesmo assim, em algumas situações eles vão, né, mesmo que com uma dificuldade um pouquinho maior, eles vão sim formar os núcleos, né, e permitir a formação das gotículas d'água. Então aqui, né, classificação de nuvens. Isso também, assim, rapidamente, tá, pessoal? Tem vários nomes, boa parte deles às vezes, né, entram em detalhes. A gente vai ver que as nuvens são classificadas basicamente tanto pela forma, tá? Então a gente tem as nuvens aqui cirrus, né, que tem justamente esse formato aqui que eles chamam de véu de noiva, tá? Lembra como se fossem fibras, né? Tem as nuvens tipo cúmulos, né, que são esses floquinhos aqui. Tá ok? E por fim tem as nuvens do tipo estratos, né, que são camadas, então elas são mais uniformes, mais contínuas e cobrem uma área maior. Tá ok? E as nuvens também podem ser classificadas em termos de altitude, tá? Então tem as nuvens altas, as nuvens médias e as nuvens baixas, tá? E essa é uma classificação de alguns tipos de nuvens, né, as principais, tá? Pensar assim, no passado, né, as previsões, enfim, se olhavam-se, né, observavam-se muito as nuvens para tentar identificar se a chuva estava chegando ou não. Então, justamente, naquela época não tinha, né, satélite para saber, né? Então, o pessoal observava muito o céu, né, para saber, vai chover ou não vai. O pessoal da roça, né, tem essa tradição, esse costume, né? Que pra gente aqui, o que se a gente, né, tiver que observar, né, aqueles tipos de nuvens que trazem chuva são essas duas aqui, tá? Essas nimboestratos são essas nuvens aqui mais baixas, né, que trazem chuvas mais leves, mais duradouras, e essas nuvens que têm um desenvolvimento vertical bastante, né, são as que trazem tempestades, são chuvas fortes, tá ok? Bastante raios associados a essas tempestades. E essas nuvens cirrus, né, de altitude, elas eventualmente indicam que a chuva está se aproximando, mas não necessariamente, é só um indicativo, tá, pessoal? E aqui a gente vai ter algumas, né, essas cirrus no formato de halo.
Pode ser tanto o halo solar quanto o halo lunar. Na última aula a gente vai mostrar algumas fotos dessa daqui. Então a gente tem uma gota aqui em escala, tá? Lógico que não em escala aqui, tá, pessoal? A gente aumentou essa gota, mas ela representa um diâmetro aí de 2 milímetros. Isso para colocar em proporção o quê? A gotícula. Tá vendo? Então é 0,02 milímetros. Essa é a proporção, né, de uma gota de 2 milímetros para a gotícula. Só para a gente colocar em escala aqui também, a gente tem aqui o diâmetro de um fio de cabelo. Tá? Então a gotícula é um pouquinho menor do que o diâmetro de um fio de cabelo. Quando a gente pega e aproxima essa gotícula, ó, então a gotícula é isso daqui, ó. Tá ok? A gente deu um zoom. Só para poder mostrar o que é o núcleo de condensação. Esse pontinho aqui, ó. Tá vendo? Logo abaixo do laser. Agora logo acima. É bem esse pontinho aqui. Tá? Então o núcleo de condensação é realmente uma partícula muito, muito, muito pequena. Tá? É um material particulado, bastante fino. O processo então de formação de gotas tem dois, principalmente, tá? O processo de Bergeron, tá? E o processo de colisão com a lescência. Esse de Bergeron está associado então às nuvens frias, né? Então também está associado à questão da formação de neve e granizo, tá ok? Então aqui tem a formação dos cristais de gelo, tá ok? Enquanto que o processo de colisão com a lescência já está relacionado com nuvens quentes e relacionado, por fim, à questão da chuva em si, né? A precipitação líquida. Né? As gotículas vão se agregando e vão, né, se tornando cada vez maiores e, eventualmente, ela vai precipitar. Então, a gente tem três tipos de chuvas, tá? As chuvas convectivas, né? Então tem aqui um ar ascendente, né? Então existe uma convecção, né? A chuva, o ar ascendente, ele vai condensar e eventualmente vai precipitar. As chuvas frontais estão relacionadas às frentes, né? Que são, a gente tem aqui, por exemplo, uma frente fria, um ar frio chegando e um ar quente. Então aqui uma ascensão do ar, né? Nessa cunha frontal. Tá? Então aqui a gente tem uma chuva frontal, né, associada a uma frente fria, ou pode ter o oposto também. A gente tem o avanço de uma massa de ar quente logo, né, acima de uma massa de ar frio. Tá? Então aqui também vai ocasionar uma chuva do tipo frontal. E as chuvas orográficas, né, que estão relacionadas aqui às barreiras topográficas. Né? O ar vai ascender, né, e vai atingir seu ponto de condensação e eventualmente precipitar. No Brasil, então a gente tem aqui a distribuição de chuvas, tá? Região amazônica onde mais chove mesmo, né? Região sul e sudeste também tem chuvas aqui, aqui numa faixa mais mediana e lógico que vai na região nordeste onde chove menos. Mas assim, bastante por cima, o que eu quero mostrar aqui que é a região da Amazônia onde ocorrem chuvas convectivas, tá? São chuvas mais intensas e rápidas, né? Quem é da região lá, eles costumam falar, eu não conheço, mas muitos colegas, né, que foram para lá dizem que todo dia, né, a chuva costuma ocorrer lá pelas 3, 4 da tarde. E ela vem, chove e depois para, tá? Então o pessoal até costuma combinar as coisas, a gente se encontra depois da chuva. Tá? Então é mais ou menos isso mesmo, tá? Então tem todo o aquecimento aqui da região amazônica, né, que tem a nossa grande, né, floresta aqui tropical. Essa floresta tropical ela emite vários, né, particulados, então ela favorece a formação das nuvens, né? As nuvens se formam e no final da tarde elas precipitam. E tem um ciclo diário isso daí. A alta incidência de radiação solar, então tem muita energia, né, provocando essa evapotranspiração, a floresta, né, emitindo essas partículas aí, favorecendo a formação das nuvens, né, com os núcleos de condensação. Então essas chuvas ocorrem praticamente o ano todo, todos os dias, tá? E as chuvas ocorrem quase que praticamente, né, no mesmo horário todo dia. Por isso que as pessoas costumam até agendar seus encontros. Tá? A região então sul e sudeste, então é uma região onde tem a entrada das frentes frias aqui na região sul do Brasil. Então são as chuvas, né, frontogenéticas, né? Então estão relacionadas às frentes, aos sistemas frontais. Então são chuvas de moderadas a intensas, podendo, né, ser duradouras aí dependendo, né, do tipo, né, da massa de ar que está entrando nessa região. E por fim, no litoral, né, onde a gente tem algumas cadeias de montanhas aqui, né,
aqui essa região, por isso que eu coloquei esse gráfico, né? É onde ocorrem as chuvas orográficas no Brasil. Né? São chuvas aí moderadas, né? Podendo ser rápidas ou duradouras, né? Que vai depender aí, né? Se tiver algum tipo de tempestade associado, né? Ocorre nessa região aqui litorânea. Aqui só um breve estudo de caso. Vamos falar então aqui o que é esse estudo de caso. Focos de calor, tá? A variação ao longo dos meses do ano, tá? Então a gente vai ter aqui de janeiro a junho e depois de julho a dezembro. A gente vê que nesses meses de agosto, ó, e setembro tem maior concentração de focos de calor nessas regiões aqui na região central do país, né? Corresponde aqui mais ou menos, né, região do Cerrado, aqui já na divisa aqui com a região aqui da Amazônica. E boa parte, né, 99% desses focos de calor são de origem antrópica, né? Então é o homem que coloca fogo nessa região aqui, normalmente associado com áreas de desmatamento. O pessoal costuma queimar as áreas, né, logo depois do desmatamento para limpar o terreno, enfim, depois trazer o gado, né? Então uma coisa associada à outra. Então, os focos de calor ocorrem justamente em épocas do ano que chovem menos, tá? Então a gente vê aqui a variação da chuva ao longo do ano, né? O pessoal costuma colocar fogo justamente nesses meses aqui, um pouco antes de chover, tá? Então onde tem a maior concentração de focos de calor. Então a gente vê a região amazônica aqui, né? Sempre chovendo muito, né? E claro, chovendo mais na época de verão, tá ok? Então movimentação global. Opa, a gente vai falar aqui um pouco, né, dos ventos de oeste, tá? Então a gente viu aqui nesse diagrama, né, das três células, ou então a representação aqui em duas dimensões, né, que existem esses ventos de oeste, tá? Os ventos alísios aqui, eles chamam de trade winds, né, porque na época das navegações eles utilizavam muito para a questão do comércio, né? Que foi o que impulsionou as grandes navegações. Por isso que em inglês chama trade, né? Relacionado à questão das trocas, né? Ou essa questão do comércio aí, que impulsionou, né, os navios aí navegarem pelo mundo. Então a gente vai falar aqui a questão dos ventos de oeste, né? Que eles vão estar surgindo aqui entre essa região de alta pressão, né? Com essa região de baixa pressão aqui, tá? E as correntes de jato, né, que estão embutidas nesse ventos de oeste, tá? O que são essas correntes de jato, tá? Então elas são um fluxo de ventos muito rápidos, ok? Podendo chegar aí, né, de 200 a 400 quilômetros, né? E pegando extensões grandes, tá? Então de 100 a 500 quilômetros, tá? Então tem um diagrama aqui só ilustrando, né, essas correntes de jatos, tá? Onde que elas estão presentes. Então a gente vai ter dois tipos de corrente de jato. A gente tem uma corrente de jato subtropical, que está aqui entre a nossa célula de Hadley, tá ok? E a nossa célula de Ferrel, aliás, o oposto, tá pessoal? Aqui é a nossa célula de Hadley, tá ok? E aqui nossa célula de Ferrel, tá? Então a corrente de jato subtropical ela fica entre essas duas células, enquanto que a corrente de jato polar ela vai ficar entre as células de Ferrel e a nossa célula polar, tá? E aqui a gente tem a frente polar, tá? Essa corrente de jato polar ela é mais intensa do que a corrente de jato subtropical, tá? Então essa daqui ela pode inclusive chegar a atingir 500 km por hora, tá? E essa corrente de jato ela ocorre aqui na camada superior da atmosfera, tá ok? Então está associada à questão dos ventos geostróficos, tá ok? E uma característica né, que assim a gente pode tirar dessas correntes é que ela é uma boa indicadora, né, da divisão entre um ar quente e um ar frio, tá? Então por exemplo, essa corrente de jato polar, ela está associada aqui à nossa frente polar. Então aqui a gente tem uma massa de ar frio e aqui a gente tem uma massa de ar quente. Então a localização dela indica a divisão entre essas duas massas de ar. Então a gente falou um pouquinho da questão
da, das correntes de jato para poder falar aqui das ondas de Rossby. Tá? Então a gente vai ter aqui as correntes de jato, né? Aqui a gente tem um ar gelado, né? Aqui na nossa célula polar, tá ok? E a gente tem as nossas ondas de Rossby, que são esses meandros, né? Esse formato que vai adquirindo, né, a movimentação dessa célula polar. Então a gente vai ver aqui no próximo slide a animação, tá? Então ela às vezes tem esse formato mais esférico, né? Ele vai criando alguns meandros, né? Eventualmente esse meandro ele vai se tornando cada vez mais, né? Ele vai se tornando desse formato aqui e eventualmente ele vai soltar, né, uma grande bolha ou massa de ar, tá ok? Então aqui a gente tem uma massa de ar frio, né, que foi gerado aqui na região da célula polar. No próximo slide a gente vai conseguir ver justamente a animação desse fenômeno, tá? Então a gente tem a corrente de jato, deixa eu pegar aqui. Aqui a corrente de jato, tá? A gente tem o ar gelado associado a essa célula polar e a gente tem o ar quente ao redor, tá? Então a gente vai ver a animação aqui. Então a gente vê, né, ó, como que isso se movimenta, tem toda a questão aqui né, a massa de ar, né, as áreas de baixa e de alta pressão, tá? Então, ó, se a gente vê aqui, ó, que ela já formou já esse formato, né? E que eventualmente ela vai se desprender. Tá vendo? Nessa região aqui, ó. Então ela gerou uma massa de ar frio que vai se deslocando, né? Um processo que ocorre nos dois polos, né? E essa massa de ar vai se deslocando em direção ao Equador. Tá ok? Vamos colocar aqui agora sem a legenda, só para a gente enxergar mesmo a animação. Tá ok? Esse é o processo aqui das ondas de Rossby formando então uma massa de ar gelado que se dirige em direção que vai em direção ao Equador. Então aqui a gente vai ter esse deslocamento, né, que a gente já colocou, né, o deslocamento da radiação terrestre, né, da radiação solar e o deslocamento aqui da zona de convergência intertropical, né, o que está mostrado aqui nessas situações aqui, tá ok? E aqui a gente vai ter, né, as precipitações associadas à frente polar, tá? E aqui a gente tem as nossas correntes de jato, tá ok? Então a gente tem a célula de Hadley, a de Ferrel e a célula polar. E aqui é a mesma coisa, tá? A zona de convergência intertropical, tá ok? Aqui a gente tem a frente polar, né? E nossas correntes de jato ficam nessas posições aqui. Tá? Então essa é a relação, né, da movimentação global com a precipitação. E isso tudo para a gente chegar no que é digamos, um modelo mais completo, né, do que se aproxima mais da nossa realidade, né, do que acontece na atmosfera. Então vamos colocar o ponteiro aqui. Então a gente vai colocar lá primeiro, né? Então aqui a célula de Hadley, né? Essa primeira circulação. Então a gente tem a zona de convergência intertropical aqui nessa região, tá ok? A gente vai colocar aqui as componentes de latitude média, os ventos alísios, tá ok? E os ventos de oeste, né? Eles estão associados a essa zona de alta pressão, tá? Ó. A gente vai acrescentar aqui os componentes de alta latitude, né? Que são aqui a nossa célula polar, tá ok? E os ventos associados, então a gente tem uma zona de alta pressão, tá? E por fim a gente vai colocar os fluxos de alta atmosfera associados aí ao quê? As correntes de jato. Tá vendo? A corrente de jato subtropical e a corrente de jato, né, polar, associado então à frente polar, tá? Então esse é o modelo aí, e lógico é didaticamente mostrando, tá, pessoal? Então vamos tirar aqui para a gente poder enxergar.
Essa é a movimentação global, conforme esse modelo aqui. Tá ok? Então vamos prosseguir. Então vamos, né, comparar com o que de fato ocorre na realidade, né? O modelo ele se aproxima, né, do que acontece de verdade na atmosfera. Então basicamente é isso que acontece, tá, pessoal? Aqui a gente vai ter a zona de convergência intertropical. Nessa animação a gente enxerga melhor, tá vendo? Aqui a gente vai ter as frentes, né, polares, tá? Então aqui a gente vai ter aqui a célula polar nessa região, que entra em contato aqui com essas massas de ar e vão gerando eventualmente precipitação. Aqui já em escala global a gente consegue enxergar melhor, né, toda a velocidade, né, com que a atmosfera se move, né? Claro que isso é um vídeo acelerado, né, pessoal? E aqui já uma outra imagem também, mostrando essas linhas aqui, ó, são as frentes, tá ok? E esses pontinhos estão associados à precipitação, tá? Então, a zona de convergência intertropical, tá? E essa movimentação aqui. Então, só para ilustrar, tá, pessoal? Que o modelo ele tenta, né, explicar a realidade, e essa é a realidade que a gente observa na movimentação da nossa atmosfera. Tá ok? Então, vamos lá, mais uma animação. Ó, zona de convergência intertropical. Aqui são as frentes, ó, uma frente se formando. Tá ok? A gente vê aqui alguns furacões ocorrendo nessa região aqui do hemisfério norte. Ó, algumas feições que a gente vai observando. Ó, um furacão aqui, tá vendo? E nessa próxima animação, né, aqui já uma imagem realçada mostrando, né, a precipitação. Ó, a zona de convergência intertropical, né, e aqui associada a uma frente. Tá? Então aqui é uma chuva frontogenética, ó, correndo nessa região sul do Brasil. Tá ok? Na aula 4 a gente vai ver bastante dessas animações, tá, pessoal? Mas aqui só para adiantar um pouquinho, né, para a gente poder comparar, né, o que a gente estuda nos modelos e com o que acontece na realidade. Então a gente começa a falar um pouco das massas de ar, né, que são porções individualizadas do ar atmosférico, né, que trazem características, né, e propriedades, umas condições do tempo dos locais onde elas foram formadas, né? Então, existe um deslocamento dessas massas, a gente viu, né? Por exemplo, na questão lá das ondas de Rossby, né? Lá na região da célula polar, as bolhas vão se desprendendo daquela grande massa de ar frio, né? E vão em direção aos polos, né? Então, essas massas de ar elas sofrem um deslocamento. Esse deslocamento ele é provocado pela diferença de pressão e de temperatura, né, entre as diversas áreas da superfície. E essas massas estão geralmente associadas aos sistemas de baixa e de alta pressão, tá ok? Então a gente vai colocar aqui as massas de ar, elas podem ser classificadas então, de acordo com a origem, né, com a região. Então a gente vai ter aqui ó, características térmicas, regiões quentes, né, equatorial ou tropical. Então a gente vai ter nessa região aqui ó, as massas de ar equatoriais, tá vendo? Tem as tropicais, que são essas MT, tá vendo? E também pode estar relacionado com a característica da umidade. Por exemplo, muita umidade são aquelas que são originadas na região marítima, então tem um Mzinho na frente, tá ok? Ó, tudo que tiver um Mzinho na frente é uma massa de ar com bastante umidade gerada, que originada aqui numa região de mar. Enquanto que a de pouca umidade são aquelas, né, que são formadas nas regiões continentais. Por exemplo, essa daqui, ó, essa CT, CT, e no Brasil aqui também vai ter uma massa continental também. Tá? Só não está mostrada nesse gráfico. Então, os sistemas frontais ou frentes, né, é um fenômeno de mesoescala. Então, a gente está começando a estudar aqui a questão
da escala sinótica, tá ok? Esse fenômeno, então, ela pode ter dimensões de 1 até 100 km, de duração de 1 hora a 2 dias, tá? Então, a origem, né, de uma frente é o quê? Ela ocorre a partir do encontro de duas massas de ar, tá? Então, vamos pegar aqui nesse gráfico, tem uma superfície da Terra, a gente tem um ar quente aqui no meio. Quando esse ar frio vem em direção a esse ar quente, vai gerar o quê? Uma superfície frontal aqui, tá? Isso indiferente, né? Então, essa superfície frontal pega, né, essas diferentes altitudes, né? Enquanto que a frente vai ser o que? A interseção da superfície frontal com a superfície de referência. A frente é essa projeção na superfície, tá ok? Aqui a gente vai ter então já o deslocamento de uma massa de ar quente em cima de um ar frio. Vai ter uma superfície, né, frontal um pouquinho diferente, tá? E também vai ter aqui uma frente quente, que é esse símbolo utilizado. Então vamos entrar aqui. A frente fria, então, o deslocamento de uma massa de ar frio, né, em direção a uma massa de ar quente, tá ok? É esse, né, ilustrado nessa animação. Ele para. Então aqui, tá? E aqui a gente tem a indicação, né, de uma frente fria, tá? Então é a projeção dessa linha aqui, ó, na superfície. Enquanto que numa frente quente é o deslocamento de uma massa de ar quente logo, né, em direção a uma massa de ar frio, que é indicado por essa animação aqui, tá ok? E aqui a gente tem a indicação dessa frente quente, tá ok? Então as simbologias são essas, né? A gente associa, né, a frente fria com esse símbolo aqui, normalmente na cor azul, e tem esse serrilhadinho aqui, tá ok? Triangular. E a frente quente, associado então à cor vermelha, já tem aqui um formato mais oval, tá? E esférico. As massas atuantes, né, no Brasil e as frentes. Então a gente vai ter aqui a massa equatorial continental, fica nessa região. Então aqui na época de verão ela atua bem nessa região aqui. Na época de inverno ela fica restrita mais à região norte. Temos também a massa equatorial atlântica, que ela atua mais na região aqui norte e nordeste do país. Temos também a massa tropical continental, tá? Que ela se nota mais atuante na época de verão, tá? Na época de inverno ela não, né, se manifesta tanto. Temos a massa tropical atlântica, que é essa aqui, né, na região aqui do Atlântico, e a massa polar atlântica, né, que no inverno ela não consegue avançar muito, mas que durante o verão, né, ela não consegue avançar muito, e que durante o inverno ela consegue avançar aqui em direção, né, ao sul do país, tá? Então, das massas úmidas, né, a gente tem aqui, ó, nessa legenda, são essas que estão contornadas por azul, tá? Essa massa equatorial aqui continental, apesar de ela ser originada no continente, ela tem muita umidade por conta aqui da presença da floresta amazônica, tá ok? Já essa massa tropical aqui, continental, ela não tem umidade, tanta umidade, então ela é classificada como uma massa seca. E todas as outras massas, né, que são originárias aqui da região marinha, né, oceânica, elas estão associadas com umidade, são massas úmidas. Aqui um outro diagrama mostrando justamente na época de verão, né, como que essa massa equatorial continental ela consegue, né, dominar boa parte aqui, né, da América do Sul e do Brasil, tá ok? A massa polar atlântica ela se restringe, né, mais a região aqui extrema da América do Sul, enquanto que na época de inverno ela está um pouco mais vigorosa, então ela consegue adentrar mais a região aqui sul do Brasil. E a massa equatorial ela está mais enfraquecida, tá ok? Então as massas de ar, então, elas estão associadas também com a questão dos ciclones e anticiclones, tá? Então a gente considera então essa massa de ar frio, né,
associada a uma região, então, anticiclônica de alta pressão, tá ok? Aqui a gente vai ter uma região, né, em que tem duas massas de ar de baixa pressão, né? São massas de ar quente, tá? Então isso vai gerar uma frente fria aqui nessa linha aqui, tá? Então, geralmente, né, às vezes o ciclone, uma região de baixa pressão, ele adquire esse formato aqui, tá? Bastante, né, parecendo, né, realmente como se fosse um furacão aqui, tá? Então essa é a imagem, tá? Então ele tem mais ou menos esse formato, né? Ele faz mais ou menos essa espiral aqui. Então uma região de baixa pressão, uma área de ciclone. Uma região de alta pressão, uma área de um anticiclone. Então o ciclone ele vai se deslocando, né, pela região sul do Brasil, tá? Normalmente ele se desloca aqui para essa região, né? Ele não avança tanto para o continente, ele vai se deslocando aqui para o Oceano Atlântico, tá? E com isso a frente ela vai, né, agindo aqui nessa região do Brasil, tá? Então aqui, ó, vocês veem, ele já deslocou bastante, né? A frente fria, aqui vai ter uma frente estacionária, a gente vai ver depois esse símbolo, né, que a gente tem mesclado aqui, né? Uma indicação de frente quente com uma indicação de frente fria, então aqui está estacionária, né? Essa frente ela não está mais se movendo, enquanto que essa aqui está se movendo. E essa aqui é uma que eles denominam de frente oclusa, tá ok? E logo em seguida, né, já está tendo uma nova frente fria se formando aqui, tá? Que é um processo cíclico, né? Essa frente ela vem, avança por aqui e vem outra logo na sequência, e isso vai ocorrendo o ano todo. E por fim, ó, aquela frente aqui, ela já se deslocou bastante, né? Ó, o ciclone já está bem aqui na região aqui do Pacífico e a outra frente está se deslocando aqui em direção ao sul do país. Então a massa polar atlântica, né? Ela é gerada aqui nessa região, ela tem alguns ramos de penetração, né, no território brasileiro, tá? Então ela pode ter esse primeiro ramo aqui que vai em direção ao litoral, a gente consegue enxergar melhor isso daqui, nesse outro gráfico. A gente tem um segundo outro ramo que vai entrar aqui, né, nessa questão dessa topografia aqui, seguindo aqui mais ou menos o rio Paraná, né, e pegando aqui mais o interior de São Paulo. E tem um outro terceiro ramo que pode inclusive adentrar aqui em direção ao Pantanal e em direção aqui, né, à floresta amazônica, tá ok? Quando acontece isso, né, ocorre um fenômeno conhecido como friagem, tá? É a massa de ar polar atlântica adentrando aqui a região do Pantanal e sul aqui da Amazônia. Então, ao longo do ano, né, a passagem dessas frentes, né, elas, né, têm diferentes comportamentos conforme a estação do ano. Claro, no inverno a massa polar ela está mais vigorosa, né? Então ela está mais fria, ela consegue, né? Esse mapa consegue mostrar que as frentes avançam mais pelo Brasil. Algumas inclusive chegando aqui ao Nordeste ou então aqui na Amazônia. Tá? Enquanto que durante o verão essa região está mais quente, né? Essa massa de ar continental aqui ela está mais forte, né? Então a massa polar ela também mais fraca, ela não consegue avançar tanto. Então ela se restringe mais a essa região aqui sul da América do Sul, né? Eventualmente aqui adentrando aqui a região sul e sudeste do Brasil. Tá ok? Então essa é a diferença, né? Época de inverno, época de verão. Aqui só para a gente ter uma noção das passagens, né, de sistemas frontais. Claro que quanto mais ao sul, mais frentes passam por essa região. Então na região sul são de 60 a 70 frentes por ano. Aqui na região de São Paulo, sul de Minas, né, um pouquinho do Rio de Janeiro, são 50 a 60 frentes por ano, né, que passam por essa região. E por fim, aqui nessa região aqui do Pantanal, menos frentes entram, né, nessa área aqui. Então são de 35 a 45 frentes por ano. Aqui algumas outras formas de representação, tá ok? Que são as
trajetórias dos ciclones. Aqui são várias trajetórias dos ciclones, tá ok? E aqui tem o acompanhamento das frentes pelo interior. Essa aqui, por exemplo, ela foi entrando aqui pelo Rio Grande do Sul. Aqui são cidades do Rio Grande do Sul, então ela foi entrando por aqui, tá? E depois ela foi se deslocando aqui, passou ó, por Catanduva, São Paulo, Franca, São Paulo, sul de Minas e chegou até mais ou menos Pirapora. Então ela foi entrando por esse ramo aqui central, que é do interior, e foi chegando até aqui a região de Minas. Tá ok? Já acompanhando as frentes aqui pelo litoral, então seguindo esse ramo aqui, a gente vai pegar o caso dessa frente que avançou então pelo sul do Brasil, passou aqui pelo litoral, Santos, Ubatuba, Rio de Janeiro, Cabo Frio, chegou aqui em Caravelas, Bahia, Ilhéus e depois Salvador, tá? Então ela foi seguindo por esse ramo e chegou até aqui, essa frente. Então foi esse acompanhamento dessa frente aqui. E por fim, aqui tem a questão das trajetórias dos ciclones, né? Onde eles ocorrem, tá? Nessa região aqui. E as trajetórias dos anticiclones relacionados então à alta pressão, aqui no sul do Brasil. Aqui é o continente antártico, tá? Nesse tipo de visão, tá? Só para a gente ter uma referência, tá? Aqui é o continente sul-americano, tá? E aqui é o Brasil, tá? Então aqui a gente tem toda a questão da formação dos anticiclones e aqui a gente tem a formação dos ciclones, tá? Aqui é uma outra forma de representar aquela mesma informação. Então, uma área de formação de ciclones está nessa região, eventualmente ele adentra para essa área aqui, tá ok? E aqui a gente tem uma região de geração de ciclones que eles se estabelecem nessa região aqui, tá ok? Por fim, pessoal, para terminar essa aula, né, temos aqui uma imagem de satélite, né, mostrando o que é a zona de convergência do Atlântico Sul. Tá? Então a gente tem nessa região aqui a zona de convergência intertropical, a ZCIT, e nós temos aqui, né, associado então a uma frente, uma zona de convergência do Atlântico Sul, que o pessoal às vezes denominam de ZACAS, né? Então eles estão associados às chuvas fortes que ocorrem nessa região aqui do sudeste, tá? Então existe uma alta concentração de nuvens na região aqui amazônica e existe a passagem de uma frente fria aqui na região sudeste. Conforme essa frente se desloca, né, em direção aqui ao Oceano Atlântico, ela causa, né, uma insuflação, né, ou ela causa como se fosse tipo um vácuo, né, que vai puxar parte dessa umidade da Amazônia e vai estar agindo nessa direção aqui, né, de noroeste em direção ao sudeste, tá? Então vai trazendo parte dessa umidade para essa parte aqui do sudeste do Brasil, né? Teve até um projeto aí ficou conhecido como rios voadores, né? Que é essa umidade da Amazônia que acaba precipitando aqui nessa região do sudeste do Brasil, tá? Então esse fenômeno é conhecido como ZACAS. Tá, ok? Depois eu apresento algumas animações nas próximas aulas, tá? Só para a gente poder enxergar esse fenômeno aí, né? Que estão associados às chuvas fortes, tá ok? Então tá, pessoal, essa foi a terceira aula, é uma aula assim com bastante conceitos, né? O que a gente tem que levar dessa aula, basicamente, a questão, então, das diferentes movimentações da atmosfera. Então, toda movimentação da atmosfera ela é ocasionada por qual mecanismo, né? Primeiro, o Sol, né? O Sol que aquece a superfície, aquece a atmosfera e essa energia ela é recebida de forma desigual, né, no nosso planeta. Então, a atmosfera e, claro, também as correntes oceânicas, elas se movimentam para tentar distribuir essa energia. Tá? No caso da atmosfera, a gente vê então a questão da movimentação horizontal associadas à questão dos ventos, tá ok? Temos também a questão da convergência e divergência, né, associadas às áreas de alta e de baixa pressão, né? Isso a gente tem que deixar isso sempre, né? A questão da alta e baixa pressão a gente vai levar isso ao longo de toda a disciplina, tá ok? A gente viu que as zonas de baixa pressão estão associadas à formação de chuvas, né? Então existe uma movimentação vertical,
né, em que o ar vai ascender por diferentes processos aí, né, eventualmente vai atingir o ponto de condensação, ele vai condensar, tendo todo, né, lá o núcleo de condensação e tudo mais, e eventualmente vai precipitar, né? Então vocês veem que tudo está interligado, né? Seja a radiação solar e a variação ao longo do ano, ao longo das estações do ano, né? Seja a questão das diferenças de pressão associadas às áreas de baixa e de alta pressão, seja a questão dos ventos e a questão da precipitação, né? Tá tudo interligado, tá ok? Então toda a movimentação da atmosfera considera todo esse conjunto, né, de mecanismos aí envolvidos. Tá ok? Bom, a aula foi essa, né? O que eu fui falando ao longo da aula aqui. Não entrei em detalhes, a gente já faz parte da tarefa de vocês puxar essa apresentação e olhar. Vou mostrar aqui para vocês, né? Alguns slides vão ter então essas anotações, então faz parte da tarefa de vocês, né? Olhar, né, e ler esses comentários, essas anotações que complementam, né, e deixam, né, melhor explicado algumas coisas, né, que não deu para a gente abordar aqui em aula, mas que aqui a gente vai ter, né, um detalhamento melhor desses fenômenos envolvidos, tá ok, pessoal? Então a gente termina a aula por aqui. Bons estudos e até a próxima aula.